Pessoal, bem-vindos ao terceiro dia do nosso desafio. Vamos esperar o pessoal chegando aí aos pouquinhos. Gente, estou muito animada, muito mesmo. Hoje vai ser o dia, assim, da área mais top da vida, que é educação em mídia. Oi, Letícia! Ei, Mari, tudo bem? Dora? Pedrão já tá aí. Pedro que vai ficar aqui com a gente na live de hoje. A gente vai conversar bastante sobre educação em mídia. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar um pouquinho mais pra vocês. Antes disso, gente, vou apresentar rapidinho a proposta do desafio pra galera que tá chegando aí muito perdida, né, digamos assim, tipo, Bela, o que tá rolando? A gente tá no meio do nosso desafio aí de 7 dias, tá? Então esse desafio, ele contempla 7 dias de lives com professores de diversas áreas, tá, pessoal? E no dia de hoje a gente vai falar sobre a educação e a mídia na redação Enem. Então o propósito é levar vocês ali a uma melhora na nota na argumentação do Enem, para você que tá aí tirando sempre 160, 120. Então esse é o desafio Trava no 200 na argumentação Enem. Então hoje a gente vai falar aí desse eixo temático da educação e da mídia. E eu quero aproveitar esse momentinho inicial para fazer um convite a você que está aqui nos assistindo, para que você permaneça com a gente até o último dia. Então a gente tá aqui na sexta-feira, né, terceiro dia do desafio, mas a gente vai ter lives até terça-feira com diversos eixos temáticos. As outras já estão salvas no meu perfil, tá? Então se você quiser ter acesso, é só correr lá. O pessoal tá entrando aí, boa noite, João, boa noite. Vou chamar o Pedrão para entrar aqui então com a gente. Deixa eu só achar ele aqui. Opa. Vamos ver se eu acho ele aqui. Engraçado. Não tô conseguindo achar, não. Pedro, será que você consegue me chamar aqui pra eu conseguir te colocar na live? Não tá dando, ele tá travando. Vamos ver se o Pedro acha aí. É aquele botãozinho que fica aqui embaixo quando você pede pra poder participar. E aí, gente? Boa noite, Gi. Tá boa? O pessoal tá todo aí já. Tá bom, querido. Dá uma olhada aí pra ver se você consegue. Qualquer coisa eu tento aqui novamente, porque eu não tô te achando pra poder te incluir na live. Bom, gente, então é isso. Acho que tem uma galera aqui que eu já vi, já consegui ver os rostinhos aí, que já estavam aqui nos outros dias também. Agora acho que deu. Oi, Gabriel, tudo bem? Deu! E aí, meu querido, tudo jóia? Tudo jóia, com você. Tô aqui Tudo vendo bem. que a iluminação tá legal e eu já vou Ai, tá avisando que ótimo. eu estou no quarto da minha avó, porque a internet da minha avó é melhor do que a da minha casa. Aí já que tudo bem que aqui é trava no 200, mas a internet lá Trava não no vai travar. 200. Em nome de Jesus, vai dar. Acho que voltou. Deu uma Eu travada travei? aqui. Não, fui eu. É porque deu uma travada aqui na minha internet, aí Ah, deu uma tá. parada, Não, eu fui beleza. tocar. Mas vai dar tudo Não, certo. mas aqui, vai, não, assim que é bom, né? Quando a gente tá aqui mesmo se expondo e tá tudo certo, né? Mas a iluminação tá ótima, já realçou esse louro lindo do cabelo, tá Aí sensacional, só não Pedro. tem esse batom, esse negócio que você passou Ah, no rosto. Tipo assim, ficou ainda mais maravilhosa. Eu tô aqui com olheira, com umas ai, espinhas, gente, mas até é isso parece. aí, esse sou eu. Até parece. Ô, gente, até parece. Gente, só para poder falar com vocês, assim, né? Acho que nem te contei isso, eu não sei se eu já te contei isso, Pedro. De onde que a gente se conhece da vida, né? Daqui a pouquinho a gente vai se apresentar. Mas a Nossa, primeira vez que eu te vi foi tocando na igreja. Você ainda toca? nossa, gente, que coisa mais diferente, não é mesmo? Ou Tem eu um tempão. toco bem raramente, mas na igreja não mais. Não mais, né? Não, mas eu me lembro disso, assim, eu me lembro nitidamente. Aí depois a gente se cruzou, acho que no QI, dando monitoria, né? E, pô, cara, é muito Sim, bom poder sim. dividir esse espaço com você. Gente, então vamos começar a pedir pro Pedro para ele se apresentar pra gente, né, Pedro? Diga aí seu nome, sua idade, seu bairro. Tá bom, vamos lá.
Tô só Vamos. ligando o computador aqui, né? Porque para poder dar um help para se eu me perder aqui em alguma coisa, mas vai dar tudo certo. Tranquilo. Meu nome Vai é sim, já Pedro, deu. eu tenho 27 anos e esses dias, inclusive, eu tive que conferir lá na minha carteira de motorista quantos anos que eu tinha, porque eu esqueci. Mas eu tenho 27 anos e meu bairro é Santa Efigênia, só que semana que vem eu tô 2 ruas para cima, então estou no Paraíso, bairro Paraíso. E eu sou professor de redação e de gramática, mas a redação ela não veio assim para minha vida, pelo menos não com essa configuração que ela tem hoje, desde o início, né? Eu comecei fazendo comunicação, publicidade e propaganda lá na UFMG, e eu vi que eu era redator publicitário, mas ainda não era essa redação que eu queria, não era dessa redação que eu gostava mesmo, com todas as minhas forças. Então, eu falei, ai, não vou ficar nesse mundo da comunicação, não, que eu super respeito, sabe, admiro, mas não é meu. E aí eu falei, vamos fazer letras, né, que eu vou poder, como diz um amigo meu, escolher como é que eu vou ser pobre, se publicitário ou professor de português. Mas assim, a gente faz o que pode. Então esse sou eu. E eu adoro o que eu faço. Assim, eu amo a profissão que eu tenho. E é isso. Adoro falar sobre redação. Ai, que delícia. Não, o Pedro é um dos grandes amigos e colegas que a profissão me deu também. E vou aproveitar esse espacinho também para me apresentar para o pessoal que te segue e não me conhecia. Meu nome é Isabela Azevedo, eu sou professora de redação e de linguagem, sou formada na Letras pela UFMG. Já cruzei com o Pedro várias vezes, inclusive pela faculdade, né, Pedrão? Mas enfim, gente, dou aula atualmente no Colégio Bernoulli, aqui de Belo Horizonte, no percurso educacional, já passei por outros cursinhos também, inclusive como monitora, né, onde a gente, nessa profissão de monitoria, que foi aquela em que a gente se encontrou várias vezes, né, Pedro, em diversos lugares desse mundão aí da educação, mas acho que já deu para ficar claro, né, porque hoje a gente vai falar sobre educação e mídia, exatamente porque educação é a nossa área em comum. E querendo aproveitar 100% de Pedro Mol, vamos falar também sobre a mídia aí, né? Vamos ver se tá fresquinho na cabeça alguns conhecimentos da publicidade, hein? Vamos ver, vamos ver. Só fazer uma observação, Bela. Você falou que dá Diga. aula, mas eu acho que no caso tá mais para show do que aula. E, gente, a Ô, Bela, pensa gente. naquela monitora que é querida, né? Quando a gente era monitor, né? Na nossa época de monitoria. Todo mundo fala bem dela, todo mundo quer corrigir a redação com ela. Por quê? Porque ela é maravilhosa, né? Então, assim, a gente vem desse lugar de monitoria, que é ficar bastante próximo dos alunos. Eu acho que isso forma a gente como professor, né? Eu acho que isso incrementa a visão que a gente tem de ensino e sempre entender a prática do ensino como uma prática para o outro, né? Com Mas certeza. era só isso mesmo que eu queria falar. Desculpa, Bela. Até lindo, né? Essa não existe, não, ô, gente. Até fiquei emocionada aqui. Ô Pedro, muito obrigada. Realmente, nessa época de monitoria, eu falo, alguém fala dessa época de monitoria, ou eu mesmo falo, eu tenho muito carinho, assim, realmente, porque é muito gostoso. Eu acho que é legal que o Instagram, ele traz essa possibilidade de a gente ter um contatinho de monitoria ali, né? Que a gente tá ali com o aluno no inbox, aí o aluno vem com algumas angústias, às vezes extrapola até mesmo redação. A gente não é psicólogo, né? Mas eu acho que a gente tem um fundinho ali de acolhimento e tudo mais, então é muito legal, gosto muito, muito, muito. A Dora mandando ali que ela é testemunha. Ô, gente, até parece, Dora. Bom, pessoal, então vamos lá, né, Pedroca, para a gente começar a nossa live. Quanto antes a gente começar, mais coisas sobre educação em mídia a gente vai poder falar aqui. Então, a nossa ideia aqui, pessoal, é apresentar a vocês aí basicamente, alguns eixos, dentro do eixo temático da educação e da mídia, alguns possíveis temas de redação que podem cair, né? E como que a gente vai poder ajudar vocês aí a aprofundar a argumentação, né? Então, para a galera que está tirando 120, 160 na argumentação aí, que é a competência 3. Vai ser muito útil essa live, tá? E o Pedro vai entrar ali com a gente com o repertório. Então, como que a gente vai conseguir aprofundar o nosso argumento usando repertórios tanto da área da educação quanto da área da mídia, tá? A ideia, gente, a princípio aqui é trazer para vocês questões relativas à educação e à mídia, tanto que vocês já dominam, então vocês aprenderam alguma coisa sobre isso ao longo de 12 anos de escolaridade, mas também coisas novas, né? Então, para você que está buscando informações novas, aqui é o seu lugar. Pedrão, para começar, então,
Vou só contextualizar, fazer uma retomada de temas anteriores que já caíram, tá? Relacionados à educação e à mídia, ou a um ou ao outro, né? Que foram, né? Bora lá. 2006, a gente teve o tema O Poder da Transformação da Leitura, que é um tema antigo aí, né? 14 anos, acho que deve ter alguém aí que nasceu em 2006, porque a gente tá ficando velho, cara. Descobri que pessoas nascem depois de 2000. Exato. Mas esse tema caiu lá em 2006. Foi um tema muito bacana, né? Pode ser que caia de novo, pode, a gente não sabe, mas vamos trabalhar com a possibilidade de o Enem variar os temas, tá? Outro tema que já caiu também foi do Enem de 2017, que foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, e aí entra mais na área da educação e na área dos direitos e da cidadania do que, de fato, na mídia em si, né? E, por fim, agora mídia, foco total na mídia, que foi o tema de 2018, boa parte de vocês deve estar se lembrando aí, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, a gente já teve esses 3 últimos temas aí, esses 3 temas que caíram, e a minha proposta é trazer para você novos temas para a gente ir conversando aqui, tá? Primeiro tema, vamos falar do primeiro tema que eu trouxe, que é o combate às notícias falsas no século XXI. Para quem está anotando aí, galera, lembra de anotar os temas, que é importante para depois, se vocês quiserem treinar, tá? Pedro, caiu esse tema no Enem. Desculpa, eu te interrompi, querido? Não, não, não. Caiu esse tema no Enem, então, o combate às notícias falsas no século XXI. E o aluno vai trazer ali como uma argumentação de que existe esse período de pós-verdade que é vivenciado, né? E essas notícias falsas, elas acabam intensificando esse processo, né, das fake news aí. Esse processo da pós-verdade aí, né? Então, as fake news podem intensificar um enviesamento de pensamento, né? As pessoas adotarem um ponto de vista e serem extremas em relação a esse ponto de vista. É um repertório bom, não é? Bela, eu acho que é um repertório incrível. E mais do que pensar só no tema, é um assunto que pode ficar aí na beira de outros tantos temas. Então, eu acho que é muito importante a gente estabelecer algumas questões quando a gente fala disso, né? Retomando algumas coisas que você falou aí, para mim, o tema mais difícil que já caiu do Enem foi aquele de manipulação de dados no controle do indivíduo. Por quê? Porque é um tema muito específico. Certamente chegou muita gente lá sem saber o que aquilo era, né? Um tema pouco democrático, por assim dizer. Sim. E é um tema, é um tipo de comando que não é tão recorrente no Enem, que é alguma coisa levando a outra coisa, e essas duas coisas muito explícitas no tema. E aí, o que aconteceu? Muita gente transformou o tema em fake news, o que não era. Você poderia usar como um argumento, mas não é a mesma coisa. E teve muita gente também que colocou pós-verdade como fake news. E são duas coisas muito próximas, mas não são a mesma coisa, né? Tá passando uma ambulância aqui na minha rua agora. Que delícia. Tomara que não seja nada grave. Enfim. Tomara. Quando a gente fala de pós-verdade, inclusive essa foi eleita uma das palavras mais influentes nos últimos anos aí por alguns dicionários, a gente tem que pensar no seguinte: o que é a pós-verdade? Gente, aqui eu não vou trazer nenhum conceito 100% técnico, teórico, não, porque eu não estou falando para pessoas da área e isso seria pouco útil, tá? Eu vou falar do meu vocabulário mesmo, acho que isso fica bem mais natural e mais fácil de vocês pegarem o que eu estou falando. A pós-verdade é aquilo de você tornar verdade ou não aquilo que é alinhado com o seu pensamento, com o seu repertório simbólico, com a sua forma de estar no mundo. Então, quando a gente pensa em pós-verdade, a gente começa... vou dar um exemplo aqui para vocês. Sabe quando você recebe uma notícia criticando o seu candidato de estimação de política? Você começa a achar que aquilo ali não é verdade, que aquilo, fulano nunca faria isso. Então, a pós-verdade tem a ver com isso, de você tornar verdade ou não. A verdade em si, ela pouco importa, né? O que importa é eu conseguir manter uma linha argumentativa de raciocínio, eu concordo com aquilo, eu acredito naquilo, aquilo é verdade. E quando eu faço isso, eu perco um pouco de chance de olhar para a situação de uma forma mais ampla. E aí, se eu faço isso, eu tendo
a, por exemplo, não perceber algumas nuances problemáticas em discursos, ok? Então, isso, a questão da pós-verdade, né? Essa questão de você se alinhar com um ponto de vista e de olhos fechados você acreditar naquilo, isso impulsiona com certeza as fake news, né? Isso aí não há dúvida sobre isso. E a gente tem alguns dados que são assustadores. Por exemplo, em períodos de eleições, o número de fake news é absurdo. É assim, são milhões por dia, por mês. E aí, Bela, quando a gente pensa em fake news, a gente nunca pode parar nas fake news. Porque as fake news, elas são inseridas em realidades, né? Então, as fake news, elas afetam pessoas, elas atingem grupos, elas danificam a imagem de pessoas, elas trazem algumas problematizações pelo simples fato de você não estar lidando com a verdade, com aquilo que é factual, né? E aí, a gente vê de vez em quando, nesse ritmo alucinado de informações, às vezes até da própria mídia, aquela mídia que é especializada, estou falando de veículos grandes, né? É aquilo que a gente chama de furo jornalístico. A pessoa solta a informação simplesmente pelo valor notícia que aquela notícia tem, a chance de chamar a atenção. E aí, muitas vezes, até essas grandes empresas de comunicação, se elas não avaliam bem, se elas não checam, que esse é o dever da imprensa, né? Aquela imprensa que é comprometida com o factual, ela simplesmente acaba reproduzindo. E aí, a gente chega num momento engraçado, né? Eu não sei você, mas eu já caí em algumas fake news. E eu sou formada em comunicação, que é a ciência que estuda mídia. Então, a gente tem que parar com isso de achar que quem cai em fake news é otário. Não é. Não é disso que a gente está falando. Tem otário? Tem otário também. Né? Mas quando a gente fala de fake news, a gente tem que entender que as fake news, elas se dão em um contexto de imensas informações acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que parar também com isso de achar que é pobre que cai em fake news. Não é. Não necessariamente. As fake news podem atingir todo mundo. Então, é assim, eu acho que é uma forma legal de a gente pensar as fake news, né? Pensou nas fake news, olha para o redor delas, né? Quais são os possíveis desdobramentos? Quem que ela afeta? O que que está em jogo quando uma fake news, por exemplo, né, tá rolando aí aquele negócio de a gente chegar ao supermercado, em vez de eles medirem a nossa temperatura na testa, eles medem pelo pulso, que é errado. Já foi comprovado que não dá para medir por aqui com tanta certeza, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Não é só pobre que cai em fake news, não é só gente com menos instrução que cai em fake news. Existem outras questões que envolvem as fake news que saem dessa esfera de poder aquisitivo, de poder cognitivo. Às vezes a pressa mesmo faz com que a gente compartilhe fake news. Falei muito, desculpa. Não, falou não, tá ótimo, brilhou. Realmente, essa questão da fake news, a gente vê que existe uma questão, né? Dois vieses argumentativos aí pra galerinha que tá anotando e pensando em argumentação. Dois vieses argumentativos, então, são esses. O primeiro é a própria questão da pós-verdade, né? E mencionar que a pós-verdade facilita que o indivíduo creia em algumas notícias, porque a verdade individual e subjetiva dele ganha maior força, né? E um segundo viés argumentativo aí, a gente pode apresentar, por exemplo, a própria questão da desinformação. Como o Pedro falou aí, gente, galera formada, galera aí que trabalha há anos na área, cai em fake news. Então, assim, é uma desinformação que, obviamente, é mais incidente em algumas regiões, com algumas populações, sim, pela questão da qualidade da educação desses locais, né? Mas também é uma questão que atinge a população como um todo. E aí, como outros repertórios, né, Pedro, que a gente pode trazer aí, cara, a gente teve a eleição do Donald Trump, né, que concorreu ali com a Hillary Clinton. Aqui no Brasil, a gente teve várias fake news de ambos lados, né, na época em que havia ali ou o Bolsonaro ou o Haddad, né, que eram os dois candidatos
que tinham mais votos, né, para o segundo turno. Então, assim, é um cuidado realmente muito grande que a gente tem que tomar, e são dois viés argumentativos muito bons, né? Uma outra questão que me veio aqui à mente, eu não sei se você escutou falar disso, do gabinete do ódio, né? Nossa, Que sim. está havendo uma investigação de páginas que estejam envolvidas, de que tenham envolvidos ali pessoas que trabalham no Congresso. Então, assim, são questões muito delicadas, né? E a gente tem um prejuízo maior ainda quando essas fake news começam a envolver a política e figuras políticas estão relacionadas, né, à divulgação dessas fake news. Então, galera, muito cuidado, né, com as fake news, aproveito o alerta aí, mas dois argumentos possíveis aí, falar da pós-verdade como um intensificador da fake news e também poder falar, aí, como o Pedro mencionou pra gente, da desinformação. Fazer um texto ali por adição de ideias, ó, ia ficar a bala. Pedrão, só uma coisinha aqui, eu esqueci de avisar no início da live, gente, quem quiser mandar perguntas, mande numa caixinha que tem aqui, é uma caixinha, um Por favor, retângulozinho mande. com interrogação. Ô, Por Bela, favor, e aí diga. eu poderia completar com dois repertórios? Dois? Deixa Sim, eu ver sim, aqui. claro. Com dois repertórios que eu acho que eles são muito legais. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas eu sempre faço Enem. Eu sou professor que sempre faz Enem. E, enfim, eu sou doido, né? Parece que o professor gosta de sofrer, né? Vai lá e faz Enem. Esse ano eu me dei férias, não vou fazer Enem. Uhum. Mas, enfim, eu vou contar para vocês um repertório que eu usei para fazer o meu TCC, que é meu trabalho de conclusão de curso, que é um sociólogo badaladíssimo na área de humanas, é o sexto autor mais citado em trabalhos acadêmicos no mundo, e ele tá com uma teoria muito legal que se chama teoria ator-rede. Assim, ator, travessãozinho, hífenzinho, rede. Tranquilo? Então, Ator-rede. ator-rede, isso, de tipo ator e rede. Isso junto, separados aí com o hífen. E esse repertório é do Bruno Latour. Bruno Latour é um sociólogo francês maravilhoso. O Bruno Latour, ele fala que em uma sociedade existem vários agentes. E esses agentes podem ser humanos e podem ser não humanos. Por exemplo, quando um político, aprova uma medida, isso é uma ação humana. Agora, quando alguém publica alguma coisa e o algoritmo dispara isso, né, de maneira incontrolável, não tem como saber para quantas pessoas isso vai chegar, como isso vai chegar, em que meios de comunicação isso vai chegar, né? Porque às vezes sai do Twitter e vai para o Instagram, quando você vê, já tem gente comentando no Facebook. E isso, inclusive, gente, chama transmídia. É como essas mídias impactam uma nas outras e ajudam a construir narrativas que se integram. Esse é o conceito de transmídia. Mas voltando à teoria ator-rede, quando a gente fala de algoritmo, eu sinto muito forte de falar sobre a teoria ator-rede, porque essas ações, a gente tem que entender que os algoritmos, eles são agentes dentro da nossa sociedade. Eles agem, eles impactam. Então, esses algoritmos, muitas vezes, eles são responsáveis para que uma fake news, que às vezes a gente julga absurda, ela atinge milhares de pessoas, pessoas que a gente nem sabe, que a gente não tem controle. Então, essa teoria ator-rede que fala que os humanos agem e os não humanos agem, acho muito legal a gente pensar na questão do algoritmo, que claramente é um ator não humano dentro da sociedade. E aí, uma outra questão que vem também à minha cabeça é um conceito de Roger Silverstone. Roger Silverstone, viu, gente? Não vou falar com essa pronúncia, não, inclusive porque Fala português. vou falar português. Roger Silverstone. Se eu não me engano, ele é australiano. Ele é um dos grandes caras que pensam mídia dos anos 2000 para frente. E ele fala um termo muito legal, Bela, que se chama alfabetização midiática. O que é isso? A mídia não é uma terra de ninguém. Não é tipo, faço o que eu quiser. Inclusive, porque ele vem mostrando que a mídia ela sofre transformações durante o tempo. Por exemplo, antes desse rolê digital, de redes sociais via internet, sites e tal, a gente tinha o que ele chamava de lógica de transmissão. O que é a lógica de transmissão? Essa lógica de transmissão é aquela em que os grandes meios de comunicação tradicional, aí eu estou falando de Rede Globo, Estado de Minas, Folha de São Paulo, esses mais tradicionais e mais antigos,
Eles simplesmente transmitiam as informações para as pessoas. E as pessoas tinham bem menos interação de volta com eles. Tranquilo? Então, a televisão falava uma coisa, eles, né, viam lá, mas a interação não é tão grande. E aí ele fala que com as redes sociais digitais, com a internet, o que acontece? Em vez de haver lógica de transmissão de conteúdos, nós temos a lógica de compartilhamento de conteúdos. O que é isso? As pessoas agora são coautoras ou autoras do conteúdo. Quantas vezes a gente não vê em reportagem da Rede Globo uma mania que surgiu na internet, está tomando conta, por exemplo, cultura do cancelamento, que ficou super forte no Twitter e já virou reportagem da revista Piauí. Então, é muito legal a gente pensar que agora as pessoas têm o poder de compartilhar, de dar mais força para um conteúdo, de criar, de recriar esses conteúdos, e os algoritmos estão aí no meio, entendeu? Porque eles projetam esses conteúdos para um número que a gente nem tem noção de quantas sejam essas pessoas. Tá, então, só lembrei desses dois argumentos aqui. Não, mas bacana demais. Esse argumento da teoria Torrede na minha redação do Enem sobre manipulação dos dados e controle do indivíduo. Eu usei, tá escrito lá, tá? Funciona. Que chique. Consegui resumir em 3 linhas lá, misericórdia, foi um trabalho. Teu corretor deve ter amado, né? Porque a gente ama quando o aluno traz um repertório diferente daquele batidão. Então, gente, olha lá, o Pedro falou aí de furo de notícia. Você me corrige se eu estiver falando errado, viu, Pedro? Furo de notícia. Beleza. Teoria Ator-Rede. E o último, alfabetização midiática? Alfabetização midiática, e aí tem a lógica de compartilhamento e lógica de transmissão. A antiga é de transmissão e a atual, com as redes sociais, internet, lógica de compartilhamento. Bom demais. Pedro, eu vou te pedir para assim que a nossa live terminar, o IGTV vai ficar salvo, você puder colocar ao lado, escrever lá pra gente no comentário, escrever ao lado o nome dos autores, que os alunos podem pesquisar mais a fundo, né? Eu acho que é bem interessante. Perfeito, posso fazer isso. Obrigada. Seguindo então, um papo sobre fake news, deixar a gente fica aqui até amanhã, porque tem muita coisa para poder falar, né? A gente vai mudar então um pouquinho, né? Então a gente estava falando de um tema mais relacionado à mídia, e agora a gente vai para um tema um pouquinho mais relacionado à educação. Show. Que é um tema que costuma deixar os alunos assim, de cabelo arrepiado, tipo, não sei o que eu escreveria em termos de argumento, em termos de repertório sobre isso, que é efeitos da qualidade da educação no mercado de trabalho, né? Então, para quem quiser anotar aí, efeitos da qualidade da educação no mercado de trabalho. Pessoal, nesse caso então, o aluno poderia trazer alguns argumentos importantes aí. Primeiro deles é mencionar que existem algumas desigualdades sociais na sociedade como um todo, né? E se essa desigualdade social, ela permeia, de certa forma, a educação, o mercado de trabalho também vai sofrer um reflexo disso. Então, assim, quem que concorre às melhores vagas de emprego? São as pessoas formadas nas melhores universidades do país. E quem que se forma nas melhores universidades do país? Geralmente, pessoas que têm privilégio, que frequentam escolas particulares, né? É claro que, com a política de cotas, a tendência é que isso se inverta, né? Ou pelo menos que se equipare de alguma maneira, não totalmente, porque isso é ingenuidade pensar, né? Mas, enfim, então a gente tem todas essas lógicas. E aí, Pedro, eu te pergunto, o que você falaria aí pra gente sobre essa questão do acesso à educação, né, à educação precária ou essa educação que deixa a desejar para muitos indivíduos e o acesso futuro ao mercado de trabalho? O que a gente pode falar aí de repertório da mídia ou da educação mesmo para poder, enfim, aprofundar esse argumento? Show, Bela. Seguinte, é um tema realmente difícil, porque ele já parte de um recorte, né? Sim. Qual que é o rolê, como que o rolê da educação impacta diretamente o mercado de trabalho? Então, é um tema muito específico e, por ser muito específico, é uma redação do universo de argumentos possíveis aí. Mas muito legal. Eu, sempre quando eu estou dando aula, eu detesto ser o professor que pede para que os meninos gravem informações, né? Tipo assim, sabe aquela coisa meio de repetir, quase de tabuada mesmo, aquela coisa metódica? Mas existem algumas dicas que eu sempre dou para os meus alunos, que eu acho que elas são, assim,
podem salvar muita gente. Em que sentido? Inclusive, eu usei essa coisa que eu vou falar para vocês agora na redação do ano passado. E aí, quando a gente fala de educação no Brasil, a gente tem que pensar no que está acontecendo agora. Por exemplo, por que a gente está adiando o Enem? Tem escola que permaneceu dando aula, que não parou o conteúdo? Tem. Mas essas escolas, elas são uma parte representativa das escolas do Brasil ou não? E aí, esse rolê de adiar o Enem é para que esses lugares que têm menos condições de ensino, eles tentem, nesse tempo a mais, nessa prorrogação, por assim dizer, chegar ao mesmo lugar. E a gente sabe que não chega, né, Bela? Infelizmente, a gente sabe que a educação é uma prática muito complexa. Então, assim, não adianta só ter uma estrutura boa. Não adianta só ter uma estrutura boa e um professor bom. Não adianta só ter uma estrutura boa, um professor bom, se não tiver um material legal. Então, por que eu tô falando isso tudo? Quando a gente pensa em Brasil, eu sempre brinco com os meninos. Gente, pensa como que seria o Enem da Noruega, da Dinamarca, né? Deve ser assim, como lidar com a perfeição desse país em que vivemos. Caminhos para fazer com que outras nações sejam tão boas quanto a gente. Né? Assim, tô falando de desenvolvimento humano, tá, gente? Não tô supervalorizando a cultura internacional, não, porque eu amo. Síndrome de vira-lata aqui não, né, Pedro? Exatamente. Eu tava tentando lembrar o nome da raça. Eu tava aqui, síndrome de pitbull, ainda bem que você falou. Síndrome de Shih Tzu, síndrome de Dálmata. O que será que é isso? Já pensou? Olha o fora que eu ia dar. Mas enfim. Aí, existem alguns dados que eu peço para que os meus meninos gravem. Que são muito simples de serem gravados e eles refletem tanto o Brasil que não tem como você não se lembrar deles. Por exemplo, de acordo com o IBGE de 2019, existem no Brasil mais ou menos 65 milhões de pessoas pobres. Dessas 65 milhões de pessoas pobres, mais ou menos 3 milhões estão abaixo da linha da pobreza. Nossa, é muita gente. Isso dá pra gente pensar de várias formas, né, Bela? Para vários temas. Mas pensando na educação aqui, gente, vamos lá. A pessoa que não tem condição de comer, ela vai estudar? A pessoa que estuda numa escola em que os professores não são capacitados, ela vai conseguir ter uma assimilação, uma apreensão e uma construção de conteúdo, de conhecimento boa? A pessoa que não tem o que comer, que mora num lugar simples e não tem material didático para fazer o exercício, material didático atualizado, ele vai conseguir chegar lá no Enem e competir de igual para igual com pessoas que estudam em colégios, em cursinhos de elite? Não, ele não vai. Então, esse dado da pobreza, ele serve para muita coisa. Né? Assim, é lamentável, né, que a gente tenha que falar sobre isso. Mas eu acho que é um dado incrível. E observação em algumas questões muito importantes do censo escolar, Belo. O censo escolar, para mim, ele é fundamental. Por exemplo, de acordo com o censo escolar de 2018, metade das escolas não tinham rede de esgoto. 16% não tinham banheiros, não tinha nem banheiro. Não tô falando de banheiro com água encanada, não, tá, gente? Tô falando do lugar mesmo, da cabine lá do banheiro. Né? 26% sem água encanada, 21% sem coleta periódica de lixo. E aí, Bela, que educação essas pessoas recebem? Não é aquela educação com dignidade, não é a educação em toda a sua potência, né? A gente sabe que a educação, ela é incrível, né? Ela muda, a existência dela muda. Mas a gente tem que oferecer isso com dignidade para as pessoas. Então, esses dados do IBGE e do censo escolar nos ajudam a pensar em um Brasil que não oferece educação igual para todo mundo. E isso é óbvio, todo mundo sabe isso. Mas, como a gente bem sabe, afirmar, todo mundo afirma. E o texto Enem não quer só afirmação. Né? A afirmação está ali para que ela seja sustentada por uma explicação, por uma justificação, por um exemplo, por uma comparação. Então, eu acho que quando a gente fala de educação, ter esses dados na manga, que são simples de serem lembrados, né? Não é decoreba pela decoreba, eu acho que são muito legais de a gente pensar nisso, né? De que, infelizmente, essa educação desigual, ela forma pessoas que não têm as mesmas oportunidades no mercado de trabalho. E aí, quando a gente pensa em mercado de trabalho,
a gente pensa sempre no mercado de trabalho exigente, né? Então, assim, se você quiser complementar alguma coisa sobre o mercado de trabalho, fique à Não, vontade. Inclusive, eu a acho live é que sua, né? ah, a live é nossa, Bu, não tem nada disso não. Então, querido, eu acho que é isso mesmo que você falou. A gente tem que pensar no básico, né? Se a pessoa não tem acesso ao básico, e aí a gente extrapola a parte do material didático, a gente vai entrar ali na questão do material mesmo, do lápis, da caneta. A minha mãe, ela foi professora de rede pública, ela atualmente é aposentada, e a escola dela ficava próxima a uma periferia, então vinham muitos alunos ali que, às vezes, a única refeição que eles faziam era da escola. A refeição do dia Sim. deles era a refeição da escola. Não tinha lápis, não tinha caneta, né? Enfim, como era educação infantil, usava os materiais compartilhados. Então, isso era um pouco mais cessado, né? Mas, assim, é exatamente essa ideia. E aí a gente pode extrapolar um pouquinho, né? E pensar até mesmo na própria evasão escolar. Os Total. dados de evasão escolar no Brasil são, assim, absurdos. E por que que o jovem ele precisa sair da escola? Muitas vezes porque ele precisa ajudar em casa, ele precisa trabalhar, ele precisa complementar a renda da família, às vezes até mesmo criança, né? Nem mesmo Aham. chegar a ser jovem, a gente entra no trabalho infantil, mas aí são outros tópicos. Mas enfim, a gente pode extrapolar para esses lados, né? Pensando aí na evasão. E só para complementar, assim, duas informações. A primeira, meu pai também é professor de rede pública, só que ele dá aula no Cefet, lá no Espírito Santo. Uhum. Que a gente sabe que é, vamos dizer assim, é elite, Outra é realidade. outra realidade. Sim. Tem uma estrutura boa, né? Sim, Laboratório de sim. informática, professores doutores, enfim. A galera não tem tablet, não tem notebook, não tem internet para poder acompanhar essas aulas. Então, assim, o Uhum. buraco é muito mais embaixo. E outra coisa que eu queria falar, que hoje em dia a situação de desemprego no Brasil é tão absurda que a qualificação ela não te assegura nada. Assim, óbvio que melhor Sim. tê-la do que não, porque é uma coisa que ninguém pode tirar de você, né? Mas, por exemplo, Uhum. eu tenho um dos meu melhor amigo, ele é doutor aos 28 anos na UFMG, inclusive foi meu orientador de TCC. Ele é Achei um chique. crânio, ele é inteligente, ele é articulado. Que custo para ele conseguir achar um emprego? Um cara que é doutor. E assim, Uhum. Bela, ele não estava procurando empregos assim mirabolantes, não, entendeu? E Uhum. assim, o mercado de trabalho ele é muito exigente hoje na situação de desemprego, ele está muito escasso. E aí, o jovem que não tem acesso a uma boa educação olha para esse cenário e pensa o quê? Pera, se nem quem tem a super formação está conseguindo o acesso a bons empregos, eu que estudo aqui, né, numa escola em que as séries nem são divididas porque não tem parede, todo mundo assiste a mesma aula. Uhum. Tipo assim, ele evade porque simplesmente não tem perspectiva nenhuma, né? E é muito triste a gente pensar nisso. Então, Sim. o mercado de trabalho, ele faz isso, né? No sentido de que ele seleciona, no período Uhum. de desemprego, seleciona ainda mais. Então, não tem a ver só com ter ou não capacitação, tem a ver com sorte muitas vezes, né? Então é Sim. muito Uhum. triste isso tudo. Tem a ver com o QI, muitas vezes, né? Quem indica. Total. Aham. Às vezes 100%. não tem nada a ver com você, com a sua competência, você deixa de ser Sim. contratado em lugar X, porque Nossa. outra pessoa pegou a vaga, aí você vai ver outra pessoa, às vezes não tem nem formação, nem estuda na área, enfim. E às vezes Uma está ganhando loucura. muito menos, mas, né, Com entrou uma pessoa certeza. ganhando muito menos, mas, tipo assim, ela também está desesperada, me paga o que der aí só para eu poder pagar as Aham, dívidas que eu tenho. E aí a gente vai para precarização do emprego, enfim, ó, sim, tem. Não, vários desdobramentos, assim. Aí só para retomar, então, o nosso papo é muito bom, porque a gente vai, como professores aqui, a gente vai se identificando nisso aí, né, Pedro? Mas para retomar essa questão argumentativa em si, se cai algum tema como esse, né, o efeito da qualidade da educação no mercado de trabalho, então a gente poderia mencionar aí a própria questão da qualidade da educação, que ela vai ser diferente de acordo com os níveis sociais, né, os níveis Aham. socioeconômicos, melhor dizendo. E aí a gente pode falar também sobre essa extrapolação, né, da própria evasão escolar, né? A gente tem uma consequência desse processo que provavelmente vai colocar a pessoa em uma situação de informalidade quando ela for para o mercado de trabalho. A gente pode apresentar consequências para a própria economia, né? Então, muita gente fala que o Brasil ele só vai para frente se a economia melhorar e aí não vamos investir em educação não, porque a gente tem que investir em economia. E esquece que a médio e longo prazo a economia de um país só melhora
com melhores índices da educação, né? Então, assim, sempre colocar na balança, mas são coisas muito bacanas. Então, a gente tem esses dois argumentos. Eu acho que esse texto, construir esse texto por causas e consequências, né? Pensando que a gente tem a própria palavra efeitos, que já puxa para consequência, Aham, seria uma boa, né? sim, com certeza. E só o último detalhe, prometo, não vou me alongar, é interessante a gente pensar que esse mercado de trabalho, que não tem emprego para todo mundo e que paga mal, ele é responsável muito pela qualidade de vida do brasileiro cair, pelo fato de a qualidade de vida do brasileiro cair. Por quê? Tem gente que entra no trabalho informal, assume 2 empregos, trabalha 2, 3 turnos, vira entregador de aplicativo. Não tô iFood, falando né? que isso não é digno, não, tá, gente? Eu só tô falando que essa Sim. pessoa, ela se envolve pelo simples fato de conseguir sobreviver ao mínimo, ele ganhar o mínimo para sobreviver, ela começa a trabalhar de um jeito, assim, absurdo. E aí a gente vem para todos esses problemas psicológicos, depressão, síndrome de burnout, enfim, tudo isso está super em voga aí, ok? Com Desculpa, certeza. falei demais de novo. Não, que desculpa. Nossa, todas as contribuições estão sendo maravilhosas aqui, realmente. A gente vai pensando nisso e nos desdobramentos, gente. Reparem que um tema que no primeiro momento vocês costumam travar, como esse, né? Da relação de educação com o mercado de trabalho, a gente falou que é um tema muito específico, o recorte é muito específico, igual foi o recorte lá do Enem de 2018, da manipulação do usuário. Mas, assim, são temas específicos e a gente consegue ali, ampliando o nosso ponto de vista e trazer diversos argumentos muito interessantes. Então, realmente, Pedro, muito, muito, muito bacana. Meu querido, então vamos para o nosso último tema antes de a gente abrir as perguntas. Então, Embora. a gente já falou aqui, então, retomando para quem chegou mais tarde, o combate às notícias falsas no século XXI, efeitos da qualidade da educação no mercado de trabalho, e agora nós vamos para um que, assim, sabe aquela ervilhazinha no sapato, sabe? Assim, aquele trenzinho que tá te incomodando, aquela etiqueta da roupa. É o tema incômodo que todo mundo fala assim, meu Deus, eu não saberia como trazer isso daí de uma maneira que não desrespeitasse os direitos humanos, mas eu sei que é necessário que haja alguma política para isso. Nosso tema agora, gente, é imprensa e democracia, limites entre a censura e a liberdade de expressão. Senhor Jesus! Esse tema dá pano pra manga, né, Pedro? Nossa, total. E quando a gente pensa em mídia, a gente tem um debate inteligente, maduro sobre mídia, tem muito mais perguntas do que respostas. Com Tem muito certeza. mais hipóteses do que certezas, né? Então, assim, não é bater o martelo para nada, é tentar entender, porque uma coisa que eu sempre brinco, uma professora que marcou minha vida na comunicação, que é a Vera França, ela falou o seguinte, gente, a comunicação, a mídia, se dá no encontro, sempre no encontro. Né? Então, assim, você nunca pode ignorar o outro lado, você nunca pode achar que o outro lado é burro, enfim. Então, quando a gente fala de mídia, são várias coisas em jogo. Quando a gente fala em censura, eu acho que especialmente nesse contexto em que a gente vive, a gente tem que pisar em ovos. Não no sentido de não se posicionar, né? Existir é se posicionar. Mas a gente tem que tirar isso de, assim, tudo que a gente fala sobre mídia é certa desse jeito. Calma, vamos ver o que está em jogo aí. Mas, enfim, era só isso que eu tinha para falar por enquanto. Não, mas é isso mesmo. E agora a gente vai fazendo as provocações aqui com os argumentos, né? Quando a gente fala, então, dessa questão da imprensa e da democracia, esse limite entre censura e liberdade de expressão, primeira coisa que a gente pode pensar aí é que é uma coisa que eu me lembro, na verdade, das aulas de história, não sei se você vai se lembrar, em algum momento da história, a monarquia brasileira tinha o quarto poder, né? Que era o poder regulador. Moderador, perdão, isso mesmo, moderador. Poder moderador. Ainda bem que você está aí para me ajudando com as questões históricas. Não, eu já bati cada gafe aqui, você tem que ver. Confundir melanina com melatonina. Não, cada coisa maravilhosa. Mosquito prego com Aedes aegypti. Então, assim, tá lindo. Mas, enfim, é o cansaço, gente. Não isso é cansaço de professor em quarentena, mas é um cansaço aqui, né? A gente segue com toda a energia aí. Mas, enfim, quando a gente tem esse tema, né, da questão da liberdade de expressão e a questão desse quarto poder, desse poder moderador, que na monarquia a gente tinha ali a figura do rei, e hoje em dia a gente pode fazer um paralelo com a figura da mídia, porque, querendo ou não, ela regula também os outros poderes, né?
o que a gente pode dizer sobre a mídia com esse poder realmente de regular, né? Então, impedir que haja uma censura, mas ao mesmo tempo ali garantir aos indivíduos a liberdade de expressão. Como é que a gente pode trazer repertórios para poder mostrar que, de fato, a mídia tem esse poder essencial nessa regulação aí entre censura e liberdade de expressão? Bela, que tema caro para o momento que a gente está vivendo. Que bom que a gente está falando sobre isso. Quando a gente fala de mídia e a gente fala do surgimento do jornalismo, a gente tem uma metáfora, né? Que a gente brinca. Brinca não, isso é uma teoria, tá, gente? Não é brincadeira, não. Que a mídia é o watchdog, que é o cão de guarda. É aquele cachorro que fica ali controlando na porteira quem entra e quem sai. E aí, os teóricos do jornalismo, lá no século XX, eles, mais anteriormente, tá? Assim, mais início do século XX, eles falavam que o jornalismo era esse cão de guarda, no sentido de que ele tinha essa função. Não que ele não tenha hoje, tá, gente? Mas, enfim, nesse momento em que se foi pensada a teoria, existia essa metáfora de que a mídia é aquela que denuncia realidades, vê onde há abuso, quem entra e quem sai. E aí, então a gente pensou agora em metáfora do cão de guarda, a mídia como cão de guarda, o jornalismo como quarto poder, o jornalismo como cão de guarda. Não é difícil falar isso, cão de guarda. Você tá com algum problema com o cachorro aí? Foi síndrome de Dálmata? Não foi? Mas enfim. E aí, a gente começa a pensar que, já que a mídia, e principalmente o jornalismo, que é aquele que informa, que dá a ver algumas realidades, que descortina algumas situações, quando a gente pensa nisso, acho que é impossível a gente não ligar mídia, democracia e deliberação. E aí eu chamo para a cena um dos caras que é mais incríveis para a gente pensar isso, que chama, eu não sei falar a pronúncia certa porque é alemão. Vamos no brasileirês. Habermas, né? Com H. Habermas. Não sei se é Habermas ou Habermas. Enfim, Habermas é um dos grandes estudiosos que relaciona esses três temas aí. E ele fala que ele traz um conceito que se chama esfera pública. O que é esfera pública? A esfera pública é esse lugar de discussão, de deliberação, de troca de ideias entre todas as pessoas dentro de uma democracia, né? Claro que a gente sabe que isso é um modelo teórico para se pensar democracia, que na prática a gente tem diversos silenciamentos, né? Vozes que são silenciadas em alguns contextos específicos. Poderia citar aqui, por exemplo, as pessoas com deficiência, as pessoas negras, as pessoas pobres, as pessoas indígenas, as populações LGBT. Então, assim, a esfera pública, ela não é tão democrática assim, mas vamos supor que seja. Então, a esfera pública é esse lugar de troca, de deliberação, de formação de opinião. E aí, eu vou até botar aqui do meu lado alguns conceitos que eu acho que são muito importantes, tá? E até em algumas partes eu vou ler, porque eu escrevi bonitinho, assim, para não perder nenhum significado que foi pensado. Ótimo. Mas essa esfera pública, ela tem como resultado, força resultante, vamos dizer assim, a opinião pública. E a opinião pública é aquilo que lidera os debates. Então, por exemplo, qual que é a opinião pública hoje no Brasil sobre aborto? Eu não sei te falar com dado e tal, mas eu imagino que a opinião pública seja contra o aborto. E aí, Habermas fala, dentro desse conceito de esfera pública, que tem como força resultante a opinião pública, ele traz um outro conceito que é opinião dos públicos, que é diferente. Então, é interessante a gente pensar que, para existir essa força resultante, que é a opinião pública, existem vários grupos distintos, com diferentes pensamentos, que operam de formas alternantes, né, que propõem soluções diferentes para diferentes problemas. Então, a mídia, ela é esse lugar da esfera pública. A mídia não é a esfera pública. A mídia
ela compõe a esfera pública, ela transforma a esfera pública por meio da ação comunicativa, que é essa deliberação e tal. Então, quando a gente pensa em censura, Bela, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente censura as pessoas, as formas de pensar, geralmente a gente já censura os grupos minoritários, eles já são censurados sem haver uma censura assim explícita, né? Assim, escancarada. Sim. Agora, quando existe essa questão de algumas censuras mais específicas, que muitas vezes vêm do governo, a gente empobrece os debates na esfera pública. E aí, o que acontece? A opinião dos públicos, ela começa a ficar diferente de que forma? Existem alguns grupos que já são privilegiados, que ganham força. Então, quando a esfera pública ela não é democrática, ela enfraquece a opinião pública de grupos minoritários. E aí, qual que é a força resultante no final de tudo isso aí? As pessoas que sempre dominaram, as elites que sempre dominaram, continuam lá. E aí a gente não tem um progresso, a gente não tem redistribuição de renda, a gente não tem negros ocupando lugares de chefia em empresas, a gente tem poucas professoras trans, enfim. E aí, quando a gente fala de censura, a gente está empobrecendo o debate, a gente está tirando esse quarto poder do jornalismo, que foi a origem do nosso debate aqui. Entendeu? Sim, então, quando a gente fala de censura, a gente necessariamente fala de, aos poucos, fim de democracia. Porque a mídia aberta, livre, obviamente respeitosa, tá, gente? Tem código de ética do jornalismo, tem todo esse rolê. Mas quando a gente fala de aos poucos matar a democracia, isso tem muito a ver com a censura da mídia. Porque se a mídia é esse lugar em que as pessoas têm a possibilidade de se expressar, ainda mais agora nessa lógica de compartilhamento, em que todo mundo pode se expressar e ser retuitado. Por exemplo, quando que a gente ia imaginar que esses movimentos Black Lives Matter iam ganhar tanta força assim, se não fossem nesse contexto de lógica de compartilhamento dentro da esfera pública? Isso fortalece a opinião de determinados públicos. E isso é muito bom para que mais pessoas sejam representadas. Eu falei demais, desculpa. Não falou, não. Pode parar de pedir desculpa, tá ótimo. Tô aqui, tô te assistindo aqui também. Não, realmente, a gente pensar nesse tema da mídia é muito isso, e pensar nesse tema de mídia, não, perdão, nesse tema de censura e liberdade de expressão, muito importante a gente pensar realmente nessa mídia, no poder que a mídia ganha, né, nesse cenário aí. E até mesmo dessa questão da própria representatividade das minorias. Então, quanto mais a mídia é atrelada a essas minorias, quanto mais uma novela da Globo coloca uma mulher negra, trans, como personagem principal, quanto mais a mídia começa a abordar essas questões, né, a gente tem uma censura simbólica, né, acho que talvez seria um termo específico, uma censura simbólica ali, talvez desconstruída, né, ou ajudar a desconstruir essa censura simbólica. O pessoal tá aqui, continua falando, pede desculpa não, concordo plenamente. Mas é realmente isso, né? E uma outra questão que a gente pode pensar aí também é na própria questão, assim, da necessidade também. Por um lado, a gente tem a questão da mídia como necessária para poder trazer para a gente que não pode haver censura, que as pessoas precisam ser livres, mas também tem que ter uma responsabilidade midiática, né, Pedro? E aí é uma situação bem delicada, né, desse controle midiático. Mas vamos fazer assim, a gente vai ter que deixar essa temática para uma outra live, porque temos 4 perguntinhas aqui. Vamos responder o pessoal. Sobrando um tempinho ao final, a gente fala sobre essa regulação da mídia, pode ser? Perfeito. Bora lá então. Bom, primeira dúvida que a gente teve aqui, olha. Posso falar sobre política de cotas e o motivo dela existir para falar sobre educação desigual?
Acho que sim, né, Pedro? Quando a gente fala ali da política de cotas, a razão da existência dela é exatamente o fato de que as pessoas elas não tenham acesso à educação de qualidade, né, de maneira igual mesmo, assim. As pessoas não conseguem ter acesso a escolas privadas de alto conceito, primeiros lugares no Enem, dessa maneira. Então, com certeza, a política de cotas ela tem essa relação, sim. Você tem algo a acrescentar aí, Pedrão? É 100% isso, e as políticas de cota, elas são uma comprovação do tanto que a educação falha em ser democrática. A gente Sim. precisou fazer isso, né? Assim, que bom que a gente está fazendo isso, é mais do que necessário, mas isso é uma comprovação, porque se isso não acontece, quem que entra, igual a gente falou no início da live, em universidade? É elite da elite, e fim, e fica nisso. Então, a política de cotas vem para transformar essa cultura hegemônica, essa forma de pensar de que o acesso ao ensino ele é só da elite, não é, né? Sem dúvida. E abre espaço até mesmo para um texto por contraposição, né? Você falar que a gente tem alguns avanços na educação, nesse acesso à educação de qualidade, principalmente das universidades públicas no país, mas ainda assim há uma desigualdade muito forte, né? É o meu tipo Seguindo, favorito então, de texto, inclusive, esse de contraposição, porque eu acho que também você consegue adoro. mostrar uma maneira muito ampla de entender a Uhum. situação. Então, não dá para fazer isso em todos os temas, né? Mas Sim, sempre quando dá, eu sugiro que façam, porque é incrível. é ótimo. Eu me sinto super ponderada também quando eu faço texto por contraposição. Adoro. Vamos lá para a segunda dúvida. A polarização nas redes sociais intensifica a proliferação das fake news? Cara, na minha opinião, é uma relação, sim, grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais polarizada está a sociedade, né, mais a gente tem ali essa intensificação das notícias falsas. Porque se você acredita em uma coisa com todo o seu coração, e você não está informado de que você precisa se informar para poder falar sobre aquilo e divulgar aquilo de uma maneira responsável, obviamente, as fake news vão aí até o topo, né, Pedro? A polarização é um sintoma da pós-verdade, né? A gente vê que essa polarização cresce a todo custo porque as pessoas não estão dispostas a largar o osso, né? Assim, eu acredito nisso, esse é o meu candidato, é o meu viés ideológico e eu cumpro, né, reverencio tudo que vem dali. Então, eu acho que tem tudo a ver, inclusive a polarização é um sintoma da pós-verdade. Com certeza. A Gabi até perguntou aqui, olha, a gente pode falar que elas, acho que as cotas, né, estão sendo distorcidas, já que elas deveriam ser algo temporário até melhorar a educação no país, mas está tendo cada vez mais corte de verbas. Com certeza, Gabi, assim, a ideia inicial da cota por ser por algo um tempo, né, curto ali, algo temporário mesmo, era algo que desde o início já se sabia que não daria tão certo assim, pensando que o investimento na educação de base, ele quase não teve melhora nos últimos anos, né? Para não falar que piorou. Então, assim, com certeza a gente tem uma distorção dessa ideia de cotas, né, Pedro? Total. E assim, Belo, o que que adianta? Assim, claro que adianta porque a educação sempre adianta, mas o que que Com adianta certeza. você ampliar o número de vagas se você cortou os recursos e, por exemplo, não consegue bancar uma moradia estudantil para esse aluno? Não consegue oferecer um auxílio para ele se alimentar? Assim, eu acho que Sim. o aluno vai se alimentar das teorias, né? Assim, vai, mas não literalmente. Então, Vou assim, jantar um esse olhar Schopenhauer aqui crítico. rapidão. Hã? Vou jantar um Schopenhauer aqui rapidão. Por favor. Jantar um Karl Marx aqui, Quero, não, um Adam Smith, vou para a botar galera que um é liberal. Pierre Bourdieu fritinho aqui hoje, ó, delícia. Ai, ai, exatamente isso, Pedro. Vamos lá, que acho que dá tempo para mais uma pergunta. Deixa eu Ok, ver aqui. Vamos lá. Sobre a desigualdade escolar, eu posso relacionar esse tópico com o processo de formação do Brasil? pode. Sim! Oi, É gente, assim, você pode ir, pode pode ir, falar. pode ir. Não, eu ia brincar aqui e falar assim, é assim, você aceita trocar uma caneta por um carro? Sim! Ih! Oi, gente, eu tava lendo esses dias, Bela, um texto que fala sobre como que é a formação leitora no Brasil. E isso tem tudo a ver com a educação. A gente sabe que a leitura ela é uma prática associada à educação. Então, se a gente pensar que a prensa gráfica ela foi inventada lá no século XV e no Brasil só com a vinda da família real em 1808, que veio a primeira prensa gráfica que estava em território nacional, agora você imagina. Era uma população que não tinha acesso à leitura e uma população que não sabia ler.
o direito, a escolaridade não era, na verdade, não era um direito, né? A escolaridade não era, o ensino não era um direito, né? As coisas começaram a despontar, mas bem porcamente, com a vinda da família real no século XIX, né? 1808. Enfim, então é uma loucura. O processo de formação brasileiro de educação é um processo que vai muito lento e que não resolve o problema na base, né? Enfim, que eu penso. Acho que deu uma travadinha aqui, porque eu tirei um print. Pedrão, vamos ficando por aqui, cara. Nossa live vai acabar por causa do tempo de 1 hora. Temos 28 segundos restantes. Infelizmente, tempo contado, mas muito obrigada pela sua participação. Ainda ficaram algumas dúvidas, gente. Eu vou respondendo amanhã nos stories, tá? Tá, joia. Querida, foi um mega prazer. Você é maravilhosa e conte sempre comigo, tá bom? Sou seu